Você pode aplaudir no seu lugar, aplauda o mais forte que você puder. Eu quero fazer algo simbólico nessa noite, isso, aplauda ele. Existem concertos que aplaudem por minutos sem parar as suas bandas favoritas. Ei, existem estádios que aplaudem por minutos sem parar os seus times favoritos. Mas existe um nome que é sobre todo nome. E diante desse nome todo joelho se dobrará e toda língua confessará: só o Senhor é Deus. Aplauda ele, só o Senhor é Deus. Aplauda ele, aplauda ele. Nós te agradecemos, Jesus. Nós te agradecemos, Jesus. Nós te agradecemos, Jesus. Nós te agradecemos, Jesus. Tem alguém que está feliz aí? Tem alguém que está com expectativa daquilo que Deus preparou para essa noite? Sabe, eu carrego algo que eu quero liberar com você nessa noite. Você está comigo? Amém? E eu quero te convidar a fazer algo que vai ser profético para aquilo que a gente vai viver essa noite. Eu quero ministrar sobre romper. Quantos querem romper aqui? Quantos creem que os melhores dias da sua vida já foram desenhados por Deus? Então eu quero te convidar a fazer uma declaração de fé. Entenda isso. É muito mais do que repetir algo. É declarar para que o inferno estremeça com a tua declaração. Eu vou contar até 3. E quando eu disser 3, eu quero que você dê o teu melhor. Eu quero que você fale o mais alto que você puder. Eu quero que você coloque esse leão para fora. E quando eu disser 3, você grite o mais alto que você puder: eu sou livre. Você está comigo? Amém? Você está preparado? Vamos lá, Gwen, vamos marcar essa noite. Então, em nome de Jesus, dê o seu melhor. 1, 2, 3, declare: eu sou livre. Jesus, você é livre. Você é livre para viver as promessas de Deus. Você é livre para correr para os braços do teu Pai. Não há impedimento, não há acusação, não há nada capaz de nos separar do amor de Deus. A morte não conseguiu fazer isso. Os anjos, os demônios, o principado, nenhuma coisa criada no céu, na terra ou debaixo da terra, nem altura nem profundidade. Ei, a palavra diz que nada foi capaz de nos separar do amor de Deus. E você sabe onde está esse amor? Você pode declarar comigo? Ele está em Jesus. Há poder no teu nome, Jesus. Nós cremos nisso. E eu quero liberar algo sobre você, em nome de Jesus. Eu vim nessa noite e eu tenho uma mensagem para essa noite. Mas eu tenho um grito para a minha geração também. E esse grito é: seja mais intenso na construção do teu destino do que todo o inferno é para tentar paralisá-lo. A palavra de Deus diz: nenhuma arma forjada contra você prosperará. Agindo Deus em teu favor, quem impedirá o seu agir? Ei, a palavra o tempo inteiro está empoderando a criação, dizendo: não importa se alguns caem do teu lado, se 10 mil caem à tua direita, mas você não será atingido. E vai ter momentos na nossa vida em que a gente vai falar: pastor, gigantes que me aterrorizavam no passado não me amedrontam mais. Será que eles diminuíram de tamanho? Eu vim para te dizer: não, os teus gigantes não estão menores. É você que está revestido de poder que há no nome de Jesus. Por 7 caminhos eles fugirão. E eu quero liberar isso sobre você. Deus falou algo comigo para falar sobre romper. E a gente está aqui recebendo o Lou Engle, que é alguém que tem uma carga profética para a nossa geração. Eu falei: Deus, eu quero falar sobre avivamento, eu quero falar sobre aquilo que o Senhor tem preparado para a nossa geração. Mas Deus falou comigo: ei filho, antes de todo avivamento precisa vir um romper. Não há avivamento sem que haja arrependimento. Não há avivamento sem que haja arrependimento. Você sabe por quê? Porque primeiro a gente ouve os céus, depois a gente abala toda a terra. Você está comigo? Amém? Eu quero te convidar em nome de Jesus no teu lugar, a fechar os teus olhos, curvar a tua cabeça e começar a declarar aquilo que Deus tem preparado para você e para a tua casa em 2019. Começa a gerar com fé, junto comigo. Começa a declarar: Pai, eu declaro em nome de Jesus, os próximos meses da minha vida serão de romper.
e não de paralisia. Pai, eu declaro em nome de Jesus que nada nem ninguém que se levante contra a tua vontade tem poder e autoridade sobre a minha casa. Comece a declarar, se você é pai, comece a declarar sobre os seus filhos. Se você tem um ministério, um chamado, comece a declarar, comece a trazer à existência aquilo que não existe. Isso, vamos lá, Goinha, vamos lá, Goinha. Você não precisa do ritmo de uma canção, já está dentro de você, coloca para fora essa vida de Deus. Isso, continue gerando. Você que fale outras línguas, fale outras línguas. Essa noite ela não vai se repetir. Ei, esse culto ele não vai acontecer de novo. Então vamos dar o nosso melhor. Comece a gerar isso em oração, comece a declarar isso em outras línguas. Aleluia, eu quero orar agora pelos enfermos. Se existe alguém com enfermidade aqui nessa noite, seja ela qual for, talvez você tenha carregado ela há anos e ela nem te incomoda tanto mais. Talvez você tenha algo que tem te incomodado há dias. Pode ser de um tumor a um torcicolo, pode ser uma doença no teu sangue ou algo que te impede de romper, de se movimentar. Eu não sei qual é a tua doença, a tua enfermidade, mas se existe alguém enfermo, eu quero te fazer um convite. Coloca a mão sobre a tua enfermidade. Você veio com ela até aqui, mas você não vai voltar com ela para casa. Há poder no nome de Jesus para curar os enfermos. E se existe alguém, coloca a mão sobre a tua enfermidade. Se existe alguém perto de você, levanta a mão, por favor. Você que tem alguma enfermidade, levanta a mão para que a gente possa te ver o mais alto que você puder. Isso. Se existe alguém perto de você com a mão levantada, você pode estender as mãos em direção a ele. Vamos, igreja, o romper já começou. Eu acho que você já percebeu, o romper já começou. Deus quer tocar pessoas. Tem pessoas lá em cima, tem pessoas lá em cima, tem aqui atrás. Onde é que está você? Isso, coloca a mão sobre os enfermos. Isso, comece a declarar agora, Pai, nós cremos a poder no Teu nome. Há poder no Teu nome, Jesus, há poder no Teu nome, Jesus. A Tua palavra diz, Isaías 53, certamente o Senhor levou sobre si as nossas doenças e enfermidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas pisaduras de Jesus nós já fomos sarados. Há poder no Teu nome, Jesus, há poder no Teu nome, Jesus. Há poder no Teu nome, Jesus, há poder no Teu nome, Pai. Isso, vamos, Lagoinha, vamos. Você que veio com alguma enfermidade, comece a agradecer por fé. Comece a declarar, Pai, eu te agradeço, porque eu não tenho mais aquilo que vi até aqui. O tumor não existe mais. O mal-estar não existe mais. A enxaqueca não existe mais. Aleluia. Eu quero te convidar a fazer uma oração junto comigo. Vocês estão comigo? Amém? No seu lugar, declare com autoridade. Declare, Pai, eu creio. Há poder no nome de Jesus para sarar todas as enfermidades. Diga, eu creio que o Teu sacrifício naquela cruz não foi em vão. Por isso hoje eu dou uma ordem. Toda doença, toda enfermidade, depressão, complexo de inferioridade, diga, problemas de autoimagem, cadeias emocionais, crises de ansiedade, síndrome do pânico, pensamentos de morte, nós damos uma ordem. Saia agora em nome de Jesus. Diga, saia agora em nome de Jesus, porque nós já recebemos por fé a cura que há no Teu nome, Jesus. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, 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 amém. Aleluia. Você que entrou aqui com alguma doença, alguma enfermidade, talvez uma enxaqueca crônica, talvez uma dor de cabeça, talvez um tumor e ele sumiu, eu não sei o que Deus fez, em quantas pessoas Ele fez, mas eu creio que tem pessoas que foram curadas aqui. Tem alguém que crê nisso comigo?
E eu quero saber onde é que estão as pessoas que foram curadas, entraram aqui com algum tipo de enfermidade, seja ele qual for, mal-estar, tem uma pessoa curada ali em cima. Onde é que está a próxima pessoa? Talvez um tumor, coloca a mão sobre a tua enfermidade. Tem mais algumas pessoas aqui em cima, tem mais algumas pessoas ali. Alguém pode celebrar o nome de Jesus? Mais pessoas ali, Deus te abençoe, 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 meu irmão. Onde é que está você? Me deixa te ver. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Há poder no nome de Jesus, irmão. Há poder no teu nome, Jesus. Há poder no teu nome, Jesus. Aleluia. Sabe, eu tenho alguns minutos para compartilhar. A gente vai ouvir tudo aquilo que Deus tem liberado sobre a vida do pastor Lou Engle. Mas eu queria em nome de Jesus pedir que você não se distraia. Você está comigo? Amém? Você pode permanecer mais alguns minutos comigo de pé? Pode ser? Vamos lutar junto essa batalha. Então, se puder trazer isso, obrigado. Sabe, uma das coisas que eu tenho experimentado em Deus e eu quero compartilhar com vocês nessa noite, é que tem milagres que a gente ainda não viveu por conta de palavras que a gente ainda não liberou. E às vezes a gente está dizendo, Deus, por que algumas coisas não mudam? E Deus está falando, no céu elas já mudaram, você precisa agora se apossar das realidades dos céus e trazer isso para dentro da tua casa. Sabe, tem uma citação do Bill Johnson que eu sou apaixonado, ele diz, a fé é como a gente se apossar da realidade do reino dos céus e colidir violentamente com a realidade ao nosso redor. Um reino inferior não subsiste. E tem momentos, irmão, que eu questionava para Deus por que algumas coisas não aconteciam. E uma das coisas que eu aprendi com Deus que mais me marcou é que tem momentos em que a gente está pedindo para que Deus envie a chuva, mas a gente ainda não preparou os campos. E Deus está dizendo, ei filho, se eu enviar a chuva que eu tenho para você agora, você não está pronto para receber, isso não vai trazer bênção para você, isso vai atrapalhar a tua caminhada. Você está comigo? Diga amém. Então antes da gente começar a ministrar e o MacBook chegar aqui, Viti, eu quero compartilhar isso com você. Sabe, todo romper, todo milagre, tudo aquilo que a gente vive em Deus, a gente precisa entender que deve existir uma intencionalidade da nossa parte em ativá-los também. A nossa fé precisa ser ativa porque os céus são reativos. A palavra o tempo inteiro está dizendo, olha, quando você der passos de fé, os céus vão reagir em direção a isso. Então eu creio que Deus está ativando pessoas aqui. Eu quero, antes de finalizar, orar por ativação de chamados, ativação de ministérios, porque eu creio que a gente está debaixo de uma temporada que até o final de 2019, aquilo que a gente vai experimentar em Deus vão ser as bases pelas quais a gente vai se mover nos próximos 10 anos. Alguém crê nisso? Diga amém. E Deus, Ele quer gerar isso em nós. Hoje eu estava no programa mais cedo, na Rede Super, e fizeram uma pergunta sobre processo. Eu não sei se você já se perguntou isso, mas tem momentos que parece que é difícil só para a gente. Você já pensou isso? Parece que é difícil só para mim. Mas a grande verdade, irmão, é que quando Deus libera uma promessa para você, preste atenção nisso em nome de Jesus, Ele não precisa de tempo para preparar a promessa. Na verdade, quem precisa de preparo é você para receber o que Deus quer derramar. Então tem momentos que a gente fala, Deus, parece que está demorando. Deus fala, ei filho, desde o primeiro dia em que eu liberei essa promessa sobre a tua casa, ela já é real. Agora você que tem que ser preparado para receber o que eu quero derramar. É por isso que a palavra diz, olha, não se pode derramar vinho novo sobre odres velhas. O que Deus está dizendo é o seguinte, o que eu tenho para você não é remendo, irmão, o que eu tenho para você é renovo. Eu não quero fingir que não está acontecendo. Eu te dei autoridade para que você declare e tudo aquilo que te impedia de romper, não impeça mais. Evangelho não é anestesia. Evangelho não é a gente sair do culto animado e aquilo que incomodava até ontem não incomoda mais. Não, o Evangelho é poder de Deus para gerar transformação. Aquilo que para o mundo parece loucura, para aqueles que creem é poder de Deus. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Sabe, é interessante que todas as vezes que Deus quer gerar algo, seja para uma geração, seja para a tua casa, seja na tua vida, você vai perceber que todas as vezes que Deus quer gerar algo novo, o inferno ele tenta se antecipar para impedir você de romper antes que aquilo aconteça. Já aconteceu com você? Você sabe por que isso acontece? E o que eu vou falar pode gerar escândalo para alguns, mas deixa só eu terminar e vai fazer sentido para você. Sabe por que o inferno ele milita tanto para sufocar as sementes antes que elas frutifiquem? É porque o inferno ele acredita no caráter de Deus. Como assim, pastor? É isso aí. O inferno confia no caráter de Deus. Você sabe por quê? Porque desde o princípio tudo que Deus falou se fez.
Desde o princípio, cada promessa que Deus fez se cumpriu. Desde o princípio, cada homem que Deus empoderou se tornou herói da fé, e a gente lê a respeito deles. Então, quando os céus declaram algo a teu respeito, todo o inferno se levanta e fala: a gente precisa parar antes que aconteça. Quando Deus olha para um jovem e fala: ei, eu vou te empoderar para que a tua linguagem alcance uma geração, todo o inferno vai tentar paralisá-lo antes que a primeira palavra saia da sua boca. Mas eu tenho uma palavra para você: não importa a quantidade de levantes contra nós, existe um Deus que luta por nós. Não importa o que tem se levantado. Talvez para alguns aqui seja depressão, talvez para outros seja medo, talvez para outros seja comparação. Você olha tanto para o que Deus está fazendo na vida do outro, que você ainda não conseguiu contemplar aquilo que Deus está fazendo na tua. Mas eu vim aqui te dar uma chave, irmão. Desliga o modo comparativo e aciona o modo contemplativo. Aplauda ele o mais forte que você puder. Eu só tenho alguns minutos, então vamos junto, irmão. Vamos ser sinceros, tem momentos que a gente fica mais preocupado com aquilo que a gente ainda não viveu do que grato com aquilo que a gente já viveu. E essa é uma das chaves para o romper. Eu estou compartilhando algumas e você pega aquela que fizer sentido para a tua jornada de fé. Sabe outra chave para o romper? Gratidão. É um dos solos mais frutíferos que existem. Você lembra de Mical? A Bíblia diz que ela está vendo Davi celebrando, ele está se alegrando com a conquista e ela está bem de longe. É porque normalmente aqueles que não estão no centro do mover de Deus, eles são sempre críticos em relação àquilo que Deus está fazendo. Você já percebeu isso? É porque está longe demais para experimentar o que Deus está fazendo, então fica sempre criticando aquilo que Deus está fazendo. Mas eu vim aqui trazer a tua memória: Deus não chamou você para avaliar culto, Deus não chamou você para criticar pregação, Deus não chamou você para ficar olhando o que Ele está fazendo, Deus chamou você para ser o centro do mover que Ele está gerando. Ei, nós somos a geração do avivamento, você faz parte disso. E a Bíblia diz que Mical estava à parte do que estava acontecendo, e no seu coração rejeitou Davi pelo que fez. E sabe o que é interessante? A Bíblia diz que ela não teve filhos. Pastor, o que isso tem a ver com romper? Eu vou te explicar, irmão. Ingratidão gera esterilidade. Você quer uma chave para romper? Seja grato por tudo aquilo que Deus já te deu e tudo que você viveu até aqui. Ei! Você está vivendo algo novo no teu ministério, seja grato pelas pessoas que te empoderaram lá atrás, seja grato pelos líderes que te ajudaram desde o princípio, seja grato por pessoas que acreditaram em você quando ninguém acreditava. Irmão, eu estou aqui hoje, só Deus sabe o temor que está o meu coração em ministrar no culto fé da Lagoinha, mas eu estou aqui porque o pastor André, há 2-3 dias atrás, falou: filhão, está tudo certo, alinhei com o Flavinho, flua, você está em casa. Eu estou aqui porque o pastor Márcio, há mais de 60 anos atrás, começou essa igreja, e a gente só está se movendo porque alguém estabeleceu as bases pelas quais a gente se move. Eu estou aqui porque há 5 anos atrás, um pastor no Rio de Janeiro acreditou naquilo que eu carregava, e aquilo ali foi o start do meu chamado. E deixa eu te falar uma coisa, em nome de Jesus. Não importa se algumas pessoas não acreditam naquilo que você carrega, não importa se nem todo mundo acredita nos sonhos que você carrega. Você sabe por quê? Não espere que os outros te vejam como Deus te vê. Eles não estavam lá quando Ele desenhou você. Eles não estavam lá, irmão. E às vezes a gente numa inocência fica se perguntando: pastor, por que meus pais não acreditam naquilo que eu carrego? Pastor, por que os meus amigos não acreditam? Irmão, é porque aquilo que Deus desenhou para você é difícil de acreditar. É difícil de acreditar. Deus pegar alguém improvável e colocar sobre as nações, é difícil de acreditar. Você lembra de José? Quando ele compartilha o sonho que tinha com seus irmãos, a Bíblia diz que os irmãos passam a odiá-lo ainda mais. Era difícil para os irmãos acreditar que aquele menino franzino teria governo sobre todo o povo. Mas deixa eu te falar uma coisa: não precisa fazer sentido para ninguém, se faz sentido para quem te prometeu. E essa é a questão que a gente tem que fazer todas as vezes, em que algo trouxer para nós dúvida. Aí, peraí, se Deus prometeu, faz sentido para Ele, então faz sentido para mim também, amém? Eu não sei quantos minutos eu tenho, Flavinho, me guia aí, irmão. Tem mais 5? Vocês me dão mais 5 minutos? Amém? É bom que dá para a gente voltar mais vezes aqui. Efésios 1:18, olha o que a palavra diz: eu oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dEle nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco.
os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Presta atenção nisso, você está comigo, diga amém. E a palavra continua dizendo, porque esse poder, Ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade e poder e domínio, de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Porque Deus colocou todas as coisas. Você pode declarar isso em alto bom som, diga: Deus colocou todas as coisas, diga, debaixo dos seus pés. E a Bíblia continua dizendo, e Ele designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Ei, a palavra de Deus está dizendo que há plenitude no corpo, porque Jesus é a cabeça. E Ele está dizendo que Deus colocou autoridade em Jesus sobre todas as coisas, sobre qualquer nome que se possa mencionar, sobre qualquer coisa que se possa levantar. Todas essas coisas estão debaixo dos pés de Jesus. Você está comigo? Diga amém. Então vamos fazer uma analogia simples. Se nós somos o corpo e Jesus é a cabeça, e todas as coisas foram colocadas debaixo dos pés deles, entenda isso em nome de Jesus. Todas as vezes que o inferno se levantar, não vai mais te abater, Ele vai te promover, porque todas as coisas já foram colocadas debaixo dos pés de Jesus. Ei, existem gigantes que a gente está pedindo para que Deus remova, e Deus está falando, não precisam sair de lá. Na verdade, eles vão tirar você da invisibilidade. Ei, quem era Davi antes do gigante, irmão? Alguém que estava indo entregar comida para os irmãos. Quem é Davi depois do gigante? Alguém que escreveu o nome da história. Ei, existem gigantes que Deus ainda não retirou, porque eles estão tirando meninos e colocando em lugares de príncipes. Entenda isso em nome de Jesus. Existem gigantes se levantando e Deus está falando, ei filho, ao invés de você pedir para que eu retire eles, peça para que eu te honre na presença deles. Isso é Bíblia, irmão. Olha o que Salmos diz. Porque o Senhor prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Ele prepara onde? Na presença dos meus inimigos. Presta atenção, olha a chave que essa passagem está compartilhando. O Senhor prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. E Ele me honra ungindo a minha cabeça com óleo, e meu cálice faz transbordar. Existe um princípio bíblico estabelecido nesse salmo. Deus está falando, eu não preciso que os seus inimigos saiam para que eu faça. Eu vou fazer na presença de todos eles. Você está comigo? Eu não preciso que aquilo que tem tentado contra você saia. Eu vou te honrar na presença deles. Pastor, essa é uma mensagem triunfalista? Não, irmão, essa é a mensagem do Evangelho. Fala a respeito de um Deus que não tinha pecado, mas se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Fala de um Evangelho e fala de um Deus que não tinha doença, mas se fez doente por nós, para que nós fôssemos sarados. Ei, o Evangelho fala a respeito de um Deus que não tinha motivo para ser cativo, mas foi feito escravo, para que eu e você fossem feitos filhos de Deus. Não é triunfalismo, é a verdade da cruz. A cruz diz que tudo aquilo que precisava ser feito, Jesus já fez. E a pergunta é, pastor, o que eu preciso fazer então para romper? É simples. É se apossar daquilo que Jesus já comprou para você. Sabe, a paz que excede todo entendimento já está disponível para você hoje. Promessas que Deus fez para você, para tua filha, para tua família. Eu já estou pensando na minha filha. Estão disponíveis para você hoje. Salmos diz, olha, todos os meus dias já foram escritos por Ele no seu livro, antes de qualquer um deles existir. E talvez a tua pergunta seja, pastor, se você pudesse resumir a tua vinda aqui hoje, como você resumiria? Alguns dias atrás eu comentei com alguns amigos que eu estaria vindo para cá ministrar, e eles me deram uma jaqueta, exatamente essa que eu estou usando. E aí um dia antes de eu viajar, eles me entregaram. E aí quando eu fui ver o tema da jaqueta, talvez você está vendo esse esqueleto aqui atrás, e talvez você esteja se perguntando qual é o sentido dele. Eu vou te explicar. Eles falaram, pastor, eu sinto que você vai debaixo de um cargo profético, e você vai como profeta diante do vale de ossos secos. E quando existe aquele vale de ossos secos, o profeta pergunta para Deus, ei Deus, por acaso esses ossos podem voltar a viver? Deus pergunta para o profeta, ei, você acha que eles podem voltar a viver?
E Deus dá um encargo profético para ele. Você está comigo? Diga amém. É como se Deus falasse: aí, ao invés de ficar perguntando se dá ou não para acontecer, abre a tua boca e começa a declarar o que já aconteceu. Para de tentar entender. Irmão, entenda isso em nome de Jesus. Tem milagres que a gente não viveu porque está tentando entender como vai ser. Deus está falando: esquece o como, confia em quem. Não tem lógica, não tem sentido, não dá para a gente, se você fizer contas, não vai bater a conta, mas essa é a fé, é tratar as coisas que não são como se já fossem. Essa é a loucura de Deus, é pegar aquilo que parece improvável, loucura para o mundo, e fazer com que agora seja o novo, natural para a igreja. É isso que Deus tem para você. Então essa é a minha resposta. Pastor, se você resumisse em algumas palavras a tua mensagem, para que você veio para BH nessa noite? Eu vim para declarar ao vale de ossos secos: voltem a viver. Volte a viver. Você está comigo? Aplauda o mais forte que você puder. Ei, volta a viver, irmão. Tem promessas que você ainda não experimentou. Tem nações esperando por você e seus pés ainda não tocaram lá. Tem jovens esperando serem ativados por você. Tem milagres que vão acontecer através da tua boca, através daquilo que a tua boca declarar. Então se coloca de pé, geração do avivamento, e começa a romper, porque os melhores dias da nossa vida não vão acontecer, já estão acontecendo. Já está disponível. E eu quero, em nome de Jesus, convidar aqui, tomar a liberdade de convidar Lu Engel. E eu quero orar por ativação de chamados, bem rápido. Eu não podia abrir mão disso. Você pode aplaudir o mais forte que você puder. Lu Engel, senhoras e senhores. Eu comentei com ele que eu vim no voo lendo o livro dele. E ele fala sobre uma leitura que Deus deu para ele a respeito do estado da Califórnia. Acompanhe isso em nome de Jesus. E a visão que Deus deu era de uma deusa romana de guerra. Se estabeleceu sobre aquele lugar. E Deus empoderou ele, comissionou ele para que especificamente ele lutasse contra aquilo. E eu acredito, a nossa igreja acredita, que existe algo específico para esse tempo. Como o pastor André ministrou lá na nossa igreja há pouco tempo atrás, existem chamados territoriais, existem declarações e existem coisas que são específicas para esse tempo. E eu estou chamando o Lu Engel para ministrar sobre ativação de chamados, porque não existe nada mais específico do que você declarando para esse vale de ossos secos, para que volte a viver. Amém? Você está comigo? Amém? Então eu quero te convidar em nome de Jesus. Se alguém por acaso sentou, fique de pé mais uma vez. Eu quero te convidar a colocar a mão sobre o teu coração. A gente está aqui debaixo de uma atmosfera de fé, de milagres. Se você se sentir à vontade, feche teus olhos, curva tua cabeça, faça o que você quiser. Você está na casa do teu pai, mas não se distraia. Deus quer ativar pessoas aqui nessa noite. Deus quer ativar chamados nessa noite. Bom, eu lembro que a primeira vez que eu falei sobre terra do nunca, a primeira vez que eu usei esse termo terra do nunca, foi no último conference. Tinha acabado de acontecer um fato que me deixou muito impactado. Sabe, o vocalista de uma banda internacional, ele tinha acabado de se suicidar. E ele é pai, tinha, se não me engano, 3 ou 4 filhos. Essa banda ela é reconhecida internacionalmente, ganharam vários prêmios. O cara era milionário e ele tirou a própria vida, ele se enforcou dentro de casa. E eu lembro que foi na semana do conference, a gente falando sobre o propósito, a gente falando sobre vozes que influenciam a nossa geração. O tema do último conference foi influência. Eu fiquei um pouco intrigado como que alguém que alcança o sucesso chega ao ponto de desistir de viver. E a única coisa que para mim faz sentido dentro do que aconteceu é que ele não se matou porque ele não alcançou o sucesso. Na verdade, ele se matou porque quando ele alcançou o sucesso, ele percebeu o vazio de um sucesso sem propósito. Você sabe qual é o problema de um sucesso sem propósito? É que Jesus não está lá, Ian. O problema de alcançar sucesso sem ter um propósito é que a gente pode provar para todo mundo que deu certo, mas dentro da gente a gente sabe que alguma coisa está faltando. E é interessante a gente começar a falar de uma série sobre
terra do nunca, e talvez alguns estejam se perguntando, o que seria uma terra do nunca? A terra do nunca é um lugar que a gente acredita que lá vai encontrar felicidade, a gente acredita que lá a gente vai ser pleno, a gente acredita que lá a gente vai ser feliz. Na verdade, a gente está colocando todas as nossas expectativas num lugar que não existe. Mas a grande loucura é que tem uma geração inteira vivendo em busca da terra do nunca, acreditando que na verdade está sonhando grande. A diferença de ter sonhos grandes e viver por propósito é que os meus sonhos grandes podem impressionar todo mundo que me cerca. Agora, uma vida com um propósito é capaz de impressionar até o próprio Deus, olhando para a gente e falando assim: uau, você entendeu para que você foi gerado? Você entendeu para que você foi gerado? Eu consigo imaginar a alegria nos céus e receber Estevão, o primeiro mártir da igreja. Eu consigo imaginar a alegria dos céus e receber Paulo. Eu consigo imaginar a alegria dos céus e receber Jesus, porque Jesus, quando se deu por nós, Ele se deu como homem, Ele não foi café com leite, irmão, você não está entendendo. Jesus, Ele não foi anestesiado da sua dor. Tem uma música da Hilson que eu acho lindo, um trecho dela fala: a beleza dos céus coberta de dor. Você consegue imaginar a beleza dos céus coberta de dor? Você consegue imaginar anjos que nunca sentiram dor, nunca sentiram os sentimentos que nos envolvem, recebendo Jesus e falando: uau, Ele experimentou o que nenhum de nós jamais experimentou, e Ele foi aprovado ainda assim. É por isso que Jesus é o nosso exemplo maior. A Bíblia fala que Ele é o segundo Adão, é porque na verdade Ele vem restaurar o que o primeiro Adão não conseguiu concluir. Jesus, Ele veio colocar de novo no trajeto da criação, o projeto que sempre foi o projeto original de Deus para a gente. Vocês estão comigo? Diga amém. Agora, pastor, ok, você está falando sobre o projeto original de Deus, está falando sobre criação, mas como é que isso funciona comigo na minha vida prática? Como é que isso funciona no meu dia a dia? Como é que isso funciona quando chega segunda-feira e eu preciso decidir a faculdade que eu vou fazer? Eu preciso entender e discernir os sonhos que Deus está me dando e sonhos que, na verdade, Deus nunca esteve lá. A primeira coisa que eu quero compartilhar, e talvez 70% das minhas pregações falam exatamente sobre isso, é que eu acredito de verdade que existem duas chaves que elas são extremamente necessárias para uma vida extraordinária. Essas duas chaves é impossível a gente viver plenamente se não estiver bem resolvido com elas. E essas chaves se chamam identidade e propósito. Você pode repetir isso comigo? Diga: identidade e propósito. É interessante porque elas necessitam uma das outras, uma da outra. E vou te explicar o porquê, é algo bem simples. É impossível cumprir o propósito sem saber quem é. E de nada serve saber quem é se a gente não utilizar isso para o cumprimento do propósito. Eu estava ministrando no Rio essa semana e eu estava lembrando, cara, foi lindo porque foi uma revelação que veio do nada. O Caio estava lá comigo, eu até parei, eu falei: mano, você precisa anotar isso. Você anotou? Nem anotou, né, cara? Só o sangue de Jesus tem poder, mas está marcado aqui. E eu estava falando sobre propósito, e aí Deus me trouxe à memória o jovem rico. Não sei se você lembra dessa história, mas a Bíblia fala que tinha um jovem rico que se aproxima de Jesus e ele fala: Jesus, eu cumpro todos os princípios da lei, eu faço tudo que a lei pede, eu estou apto para te seguir, eu quero te seguir. Só que Jesus, cara, Ele é maravilhoso porque, entenda isso, Jesus, Ele não leva em consideração o nosso passado, porque os céus não se movem mais lá. Jesus não leva em consideração o nosso passado porque as coisas velhas passaram e em Cristo tudo se fez novo. Amém? Então entende isso, Jesus não leva em consideração o nosso passado, agora Ele leva em consideração o nosso futuro e o nosso presente. Então Ele chega para aquele jovem e fala assim: cara, você quer me seguir? Ok, é maravilhoso, eu vejo que você é justo, você está tudo certo, você cumpre o que a lei pede, tudo que você precisa fazer é vender tudo que você tem e me seguir. Jesus não tinha problema com dinheiro. Se Jesus tivesse problema com dinheiro, Ele não teria um tesoureiro no seu ministério. E deixa eu te falar, o ministério de Jesus era simples, mas não era pobre. A Bíblia diz que Judas retirava da sacola as ofertas de Jesus, e mesmo assim o ministério dele continuava mantendo 12 homens, por onde eles passavam, eles tinham dinheiro para inúmeras coisas. Então entenda o seguinte, mesmo sendo roubado, o ministério de Jesus continuava tendo dinheiro. Jesus não tinha problema com dinheiro, Jesus não era medíocre em relação a finanças. O que Jesus está dizendo é o seguinte: ei filho, eu conheço o teu futuro e eu sei o que vai te roubar de mim lá na frente. Então, para que o dinheiro não roube você de mim lá na frente, eu preciso que você abra mão do dinheiro hoje. O que Jesus faz é sempre antecipar estações, porque Ele sabe o que pode tirar a nossa alegria nele lá na frente. Então o convite dele é: que tal você abrir mão disso hoje? Eu não tenho problema com o sexo, filho. Na verdade eu criei ele para você. O meu problema é o sexo antes do casamento, porque ele vai te roubar de mim antes de eu cumprir as promessas que eu tenho para você.
Eu não tenho problema em liberar unção sobre você, mas eu preciso que você tenha caráter para sustentar a unção que eu vou liberar, porque senão a unção vai te roubar de mim. Se você não tiver caráter para discernir o que eu estou fazendo, você vai achar que a unção que eu te dou te aprova. Então você vai estar fluindo nos dons, achando que está aprovado por mim, mas não tem nada a ver uma coisa com outra. É por isso que antes de receber unção para fluir, Deus precisa nos dar caráter para saber nos mover. Vocês estão comigo? Diga amém. Jesus antecipa estações, é porque, na verdade, Ele não se apressa, porque Ele é eterno. Então Ele olha para o tempo, Ele diz, bom, eu sei que se eu antecipar essa estação e eu der o que Ele deseja antes da hora, eu vou perdê-lo no processo também. Então primeiro você fica pronto e depois eu libero o que eu te prometi. Primeiro você aceita o processo e depois eu libero a promessa. Primeiro você diz sim para a caminhada e depois eu te dou o prêmio final. Vocês estão comigo? Diga amém. Então tem duas coisas que a gente precisa entender: identidade e propósito. É impossível ter vida plena sem eles. É impossível, cara, cumprir o propósito enquanto a gente tem crise de identidade. É impossível a gente viver plenamente se a gente sabe quem é, mas a gente não vive o que pode. Então uma coisa depende da outra. O que me chama a atenção é que Jesus, ele sabia a identidade que tinha, sabia o propósito que tinha, e ainda assim ele era extremamente simples. Eu estava estudando sobre Jesus esses dias e algo me constrangeu. Jesus, ele nasceu num lugar emprestado. Jesus foi sepultado num lugar emprestado. Jesus nasceu numa família simples. Jesus foi criado no meio de um lugar simples. Jesus, ele não andava cercado de pompa. Na verdade, Jesus se despiu de toda a glória. Ele era simples. Eu estava conversando com Deus, eu falei assim, como é que ele conseguia ser tão simples? E a resposta de Deus para mim foi, filho, Jesus carregava a identidade e a simplicidade de quem sabe quem é. Acompanhe isso comigo em nome de Jesus. As pessoas mais complexas que você vai conhecer são as pessoas mais inseguras de si. Tem pessoas que se fecham e às vezes são difíceis da gente se relacionar. Não é porque ela é inteligente demais, na verdade ela não sabe nem quem é, por isso não quer se expor. Pessoas complexas, pessoas difíceis, pessoas que se você fala uma coisa ela já entende outra, pessoas que você faz um elogio e já entende como uma crítica. Aí você fala assim, cara, essa pessoa é muito inacessível. Entenda uma coisa, essa complexibilidade dela na verdade está ligada a uma falta de identidade. Ela não sabe quem é, então ela se fecha para que ninguém perceba isso também. Jesus era completamente o oposto. Jesus carregava a simplicidade de quem sabe quem é. Entende isso? Quanto mais a gente sabe quem é, mais simples a gente se torna. Por que tem ministros de louvor que tem explodido aí no YouTube, e quando a gente conhece nos bastidores a gente se decepciona? E ao mesmo tempo, a gente tem alguém como o pastor Márcio, por exemplo, que tem uma igreja com milhares de membros, que é conhecido no mundo inteiro, e quando você chega perto dele, ele te dá um beijo, te abraça e fala, filho, obrigado, filho, tão bom falar com você. Quando eu voltei da internação, eu nem imaginava que ele fosse lembrar disso. Ele encontrou comigo no estacionamento, ele falou assim, tudo bom, André, como é que você está, meu filho? Como é que está o seu coração? A gente estava orando por você. Eu falei, uau, fazia parte da agenda do pastor Márcio orar por mim. Tem 600 pastores dentro de BH, eu sou um dos pastores de das centenas de campos, e fazia parte da agenda dele orar por mim. É porque ele carrega a simplicidade de quem sabe quem é. Sabe o que eu acho maravilhoso? Eu estava lendo algo e eu quero compartilhar isso com vocês. Olha que incrível isso, cara. Olha que incrível esse texto. Ele diz assim, o leão não é o mais rápido dos animais, e ele sabe disso. Ele não é o animal mais forte que existe, e ele sabe disso. Ele não é um animal mais inteligente que existe, e ele sabe disso. Mas quando o leão chega, todo mundo sabe quem ele é. Ele não precisa provar nada para ninguém, porque a questão não é o quão bom ele é, mas quem ele é. Eu não tenho certeza qual é o animal mais inteligente. Se eu não me engano, há um tempo atrás, eu acho que o golfinho era um dos mais inteligentes. Existiam alguns animais que eram bem inteligentes. Se você for olhar o mais rápido, eu não sei se é o jaguar, sei lá, leopardo. Se você for olhar o mais forte, talvez, sei lá, o elefante, tem uma força bruta incrível. Só que nenhum desses animais é tão temido ou respeitado como o leão. O leão, ele chega a ser considerado o rei da floresta. Por quê? Porque a identidade dele carrega o peso de quem ele é. Eu não preciso provar nada a ninguém, eu sei quem eu sou. Jesus é como o leão da tribo de Judá, ele morreu como leão e ele ressuscitou como um cordeiro. E é por isso que um leão, mesmo tendo todo o poder e autoridade, chegou ao ponto de ser crucificado como um cordeiro. Eu não sei se você sabe, mas se você chega próximo de uma ovelha, por exemplo, e dá um grito perto dela, ela trava completamente e desmaia. Você sabia disso? Não faça isso, por favor, é engraçado, mas não é legal.
Você pode procurar na internet vídeos sobre isso. Você dá um susto nela, ela e cai. Acompanha comigo o raciocínio. E por favor, não entra no YouTube para procurar isso agora, ok? A gente compartilha nos grupos de WhatsApp depois. Olha aqui, olha só, cara, o bom humor de Deus. Ele pega um dos animais mais indefesos e coloca como a representação da beleza dos céus. É como se ele dissesse: olha, eu tenho toda a força para destruir todos os meus opositores, mas eu vou me fazer como o mais fraco e indefeso deles. Por que Jesus veio indefeso? É porque ele não veio para se defender. Se ele viesse para se defender, a cruz para ele seria um problema. Na verdade, ele não veio para se defender, por isso que a cruz para ele era um propósito. Pedro não entendeu, e Pedro ainda com uma mentalidade carnal, ele está tentando impedir Jesus de viver o propósito. Jesus está falando: ei filho, você não está entendendo? Você acha que se eu precisasse, eu pediria para você? Você acha que eu dependesse de ajuda e cobertura, não teriam anjos agora me cobrindo? O que Jesus está falando é o seguinte: você não entendeu que estar indefeso é uma opção que tem a ver com propósito, não é uma falta de habilidade para eu me defender. Então entenda uma coisa, em nome de Jesus: entender quem nós somos é a primeira etapa para viver quem Deus sempre quis que nós fôssemos e viver o que Deus sempre disse que nós podemos. Vocês estão comigo? Diga amém. O cara falar sobre terra do nunca é louco, sabe por quê? Porque a gente fala sobre algo que tem a ver com a nossa semana. Todos os dias a gente está ligado a propósitos e sonhos que às vezes não tem nada a ver com o que Deus tem para a gente. Eu não sei se isso já aconteceu com vocês. Eu estava em Cabo Frio ontem conversando com alguns amigos e já deve ter acontecido com você, cara. Quando você está numa conversa com alguém e aí alguém te faz uma pergunta ou fala alguma coisa com você, e daqui a 2 minutos você já tem a resposta que você queria ter dado, mas não deu. Já aconteceu isso contigo? É péssimo, né? Aí você fala: mano, eu tinha que ter dito isso, cara, por que eu não disse isso? Aí você fica uma semana pensando assim: hã? Você fica assim: cara, se esse cara me perguntasse isso de novo agora, eu saberia o que dizer. A gente fica revoltado. Isso aconteceu comigo há um tempo atrás, isso me marcou. Eu estava com uma pessoa que é muito relevante, é uma pessoa incrível, cheia de conhecimento. A gente estava almoçando e ele falou assim: sabe, André, eu estava estudando esses dias um pouco sobre a teologia, estava estudando sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, e sabe algo que eu achei interessante? As parábolas eram uma figura de linguagem que já existiam antes de Jesus. Alguns estudiosos dizem que as parábolas que Jesus utilizava, algumas delas já eram muito conhecidas na cultura popular. Ou seja, era uma forma de linguagem do povo, não era algo específico de Jesus. E na hora Deus me deu discernimento para responder aquilo. Mas eu falei: mano, se eu tiver errado eu vou pagar mó mico, brother. Então eu vou deixar quieto. Aí ontem a gente estava no carro conversando e surgiu esse mesmo assunto. Eu falei: bom, agora eu tenho a resposta para dar. Eu falei: sabe, por mais que Jesus utilizasse talvez a mesma figura de linguagem que outros idealistas usavam antes dele, Jesus ele tinha mais do que ideias. Ele podia revelar a verdade que as ideias que ele tinha traziam. Entende isso em nome de Jesus? Porque existiam parábolas que falavam sobre o Pai, mas Jesus era o único capaz de revelar a paternidade. Existiam parábolas que falavam sobre amar, mas Jesus era o único que podia expressar o amor. Existiam palavras que falavam a respeito do poder para gerar transformação, mas Jesus era o único capaz de mudar a história. Então entende uma coisa, não tem a ver com as ideias que a gente carrega, tem a ver com as verdades que a gente vive. Jesus não era um idealista, ele saiu do campo das ideias e ele afetou a história. Vocês estão comigo? Diga amém. E aí eu comecei a viajar nesse assunto lá, foi um assunto muito legal. A gente começou a falar sobre linguagens que Deus usa para falar com o povo. Vocês estão comigo? A gente começou a falar: cara, Jesus usava parábolas para falar com o povo. E aí Kezinha falou assim: amor, Jesus usava sinais também para falar com o povo? Eu falei: usava, amor, eu creio nisso. Eu creio que os sinais, os milagres e as maravilhas sempre foram uma linguagem de Deus para comunicar com o povo. E aí uma pessoa perguntou assim: beleza, mas por que você acha que existiam mais sinais antes do que existem hoje? E é um pouco disso que eu quero falar hoje, presta atenção, em nome de Jesus. Eu falei: cara, eu não acredito que existiam mais sinais na terra do que existem hoje. Eu só acredito que a linguagem que Deus usa mudou. Preste atenção. Os sinais e maravilhas, os milagres que Deus faz, sempre são uma resposta para a necessidade do povo.
Naquela época, a necessidade do povo era que o mar se abrisse, porque tinha um exército inteiro atrás dele. Naquela época, a necessidade do povo é que as muralhas caíssem, porque eles precisavam tomar a terra prometida por herança. Naquela época, a necessidade era muito visível, então a gente via sinais e maravilhas o tempo inteiro acontecendo. A gente via Deus estabelecendo uma nuvem para cobrir o povo do sol do deserto. A gente via Deus estabelecendo uma coluna de fogo para cobrir o povo no meio do frio do deserto. Eram sinais e maravilhas que marcaram toda a história. Vocês estão comigo? Diga amém. E aí a Kezinha falou assim: amor, ok, mas a gente não vê isso acontecendo hoje. Eu falei: amor, é verdade, mas eu acredito que os sinais continuam sendo tão intensos quanto, eles só mudaram de linguagem. Preste atenção nisso. Naquela época, o que impactava o povo era quando uma muralha caía no chão. Agora a gente precisa entender o que impacta a nossa geração. Numa geração sem propósito, numa geração com crise de ansiedade, numa geração com crise de depressão, com números nunca antes vistos, numa geração com um dos maiores números de divórcios que já existiu, numa geração com crise de síndrome do pânico, numa geração com crise de identidade, numa geração com complexo de inferioridade, numa geração ansiosa. Você sabe quais são os sinais que vão chamar a atenção do povo para Deus? É quando eles veem no meio de uma geração ansiosa alguém que carrega dentro de si a paz que excede todo entendimento. É quando no meio de uma geração que está se divorciando o tempo inteiro, tem jovens casais completando 10, 15, 20 anos de casamento. É quando no meio de uma geração sem propósito, que está batendo cabeça e não sabe o que quer ser, se depara com uma geração que vive com um propósito. Eu falei: Kezinha, eu não acredito que Deus faz menos sinais do que fazia. Eu só acredito que a gente precisa ler os sinais de uma forma diferente. Porque talvez o que vai impactar a nossa geração não seja Deus revelando uma nuvem de fogo no meio da Baía de Guanabara, mas Deus revelando no meio das faculdades uma geração que não se curva diante da ideologia de gênero. Uma geração que sabe quem é, uma geração que sabe o propósito pelo qual foi gerado. Uma geração que é equilibrada no meio de um monte de gente desequilibrada. Uma geração que fala de sonhos no meio de uma galera que desistiu de sonhar. Uma geração que fala de família no meio de uma juventude que não honra nem os pais. Uma geração que fala de servir no meio de um tempo em que todo mundo só quer servir a si próprio. Sabe, eu acredito que os sinais que revelam quem Deus é não está mais ligado a coisas maravilhosas do lado de fora, mas coisas sobrenaturais acontecendo de dentro para fora. E a gente começou a meditar sobre isso, e é sobre isso que eu quero falar. Acompanhe comigo em nome de Jesus. As linguagens que Deus tem a ver com a forma como Ele se comunica com a gente. A loucura é a gente desejar que todo mundo lá fora ouça Deus falar, se nem a gente entendeu a linguagem que Ele usa. Deus, por que não tem tantos milagres acontecendo lá de fora? Talvez Deus está dizendo: porque isso foi um período, filho. Na nova aliança eu não quero mais sinais acontecendo lá de fora, eu quero sinais sendo gerados de dentro para fora. Eu estava dando um exemplo e eu falei assim para uma amiga que estava lá no carro, eu falei assim: Laís, deixa eu te dar um exemplo. A gente lê a história de Paulo, por exemplo, e Paulo, ele está no meio de uma ilha, a galera está sentindo frio. A Bíblia diz que ele pega então um graveto para aquecer, ele está colocando lenha, e do nada uma serpente vem e pica o braço dele. E todo mundo começa a falar: uau, esse cara é amaldiçoado, ele vai inchar e vai morrer. Aí passa um tempo, ele não inchou e nem morreu, e todo mundo falou: uau, esse cara é abençoado, ele é um semideus. Entenda isso em nome de Jesus. Eu falei para ela: você sabe qual a diferença do livramento de morte que Paulo teve e livramento de morte que eu tive? Nenhum. A diferença é que naquela época, se Paulo sofresse de um problema cardíaco, ninguém conseguiria saber, porque os diagnósticos não dariam acesso a isso. Paulo morreria de morte súbita e ninguém ia saber o porquê. Agora, quando uma serpente vem do lado de fora, pica o braço dele, todo mundo percebe que ele não morreu, os sinais do livramento de Deus são visíveis também. Qual a diferença do Paulo sendo livrado da morte por uma serpente e o André sendo livrado da morte por um coração infeccionado? Qual a diferença de Paulo sendo livrado da morte por causa de uma serpente e o Marcos Farrás sendo livrado da morte por causa de um tiro que passou a milímetros do coração dele no ano passado? O problema é que às vezes a gente fica olhando para aquilo que Deus fazia num tempo passado e a gente acha que Deus não faz mais. Na verdade, Deus mudou a linguagem, a gente não está entendendo, discernindo como Ele fala. Ele está falando assim: ei, não são talvez serpentes que atinjam vocês hoje, mas sejam níveis de ansiedade nunca antes vistos. Então quando eu te dou uma paz que excede todo entendimento, quando eu te dou senso de propósito para você guiar a vida, quando eu te dou uma casa e uma família que não é abalado em meias circunstâncias, quando eu te dou provisão no meio de crise financeira, quando eu te dou, cara, alegria no meio de uma galera que está perdida,
as pessoas vão olhar para você e vai falar assim: uau, esse cara carrega a beleza dos céus dentro dele. Vocês estão comigo? Diga amém. Você pode celebrar no seu lugar. Cara, isso é muito poderoso, mano. Discernir como Deus fala é o primeiro passo para a gente comunicar para outras pessoas o que Deus está falando. Sabe, eu compartilhei isso aqui algum tempo atrás e eu queria trazer a tua memória rapidinho. A gente está vivendo um período tão louco na história que hoje tem mais pessoas morrendo por doenças causadas por obesidade do que pessoas morrendo por falta de comida. Hoje os números de mortes causadas por suicídio são maiores do que mortes causadas por homicídio. Você sabe o que significa? A autodestruição hoje está livrando mais gente de viver o propósito do que o caos que está lá fora. A terra do nunca, meu irmão, preste atenção nisso em nome de Jesus. A terra do nunca, na verdade, ela pode existir dentro de nós. Não é um lugar físico que a gente encontra um dia. É um lugar virtual que a gente pode carregar sem saber. Você sabe por quê? Porque a autodestruição mata mais do que o caos. Porque a autossabotagem mata mais do que a perseguição. Porque uma vida sem propósito mata mais do que os desafios em dizer sim para o propósito. Deixa eu te falar uma coisa, quando você diz sim para o propósito, quando nasce o teu senso de propósito, vão nascer os seus perseguidores também. Mas é muito melhor ser perseguido enquanto cumpre o propósito do que ninguém saber que você existe, porque o propósito nunca existiu para você. Perseguição não é ruim, eu já falei sobre isso aqui algum tempo atrás, quando eu preguei sobre não se preocupe, acho que foi num culto de domingo. Não se preocupe com quem te persegue, mas tenha cuidado com quem te distrai. Os perseguidores não são problemas, na verdade eles são catalisadores do nosso chamado, porque eles mantêm a gente atento, eles mantêm os nossos pontos sensíveis sempre à vista, porque eles estão o tempo inteiro apontando para a gente aquilo que a gente é fraco. Isso é bom, porque isso nos traz a lembrança, o que precisa melhorar. Então entenda uma coisa, as pessoas que ficam questionando o teu testemunho, isso não é ruim, eles só estão fazendo com que você continue vigilante. As pessoas que questionam o teu namoro, isso não é ruim, eles só estão fazendo com que você redobre a tua atenção em relação à mensagem que você passa através do teu namoro, a mensagem que você passa através dos lugares que você vai, a mensagem que você passa através das coisas que você faz. Então entende uma coisa, perseguição não é um problema, irmão, falta de propósito é. A falta de propósito, ela mata mais do que a perseguição, porque a falta de propósito abraça a gente numa zona de conforto. A gente acha que está tudo bem porque a gente está confortável, mas evangelho não tem nada a ver com conforto, evangelho tem tudo a ver com propósito. Vocês estão comigo? Diga amém. Sabe, existem sinais acontecendo o tempo inteiro, meu irmão, e eu creio que os sinais que vão marcar a nossa geração são de dentro para fora. Jesus diz: olha, se você crê em mim, do teu interior fluirão rios de água viva. Jesus está dizendo: olha, a fonte que todo mundo que você conhece precisa não está no lugar, está dentro de você. Você é a fonte, você é a esperança para essa geração. Cristo em nós é a esperança da glória. Você é a resposta dos céus para a terra. E é isso que comunica o poder de Deus para uma geração em crise. Sabe, uma vida com propósito é o que separa meninos de homens. Eu não sei se você já leu a história do Peter Pan, mas tem uma coisa engraçada no Peter Pan: ele queria ser menino para sempre. E o único lugar onde isso é possível é na terra do nunca. Deixa eu te falar uma coisa, crescer é natural. Eu estava conversando com um jovem, ele falou isso, eu achei tão bom, cara, a sacada que ele teve. Ele falou: pastor, crescer é natural. Você dá uma madeira para Ceci desde pequena, agora ela está comendo melhor, e é natural, fisiologicamente, que ela cresça. Agora, amadurecer é uma opção. Você não precisa fazer nada para crescer, faz parte da tua natureza. Agora, para amadurecer, depende de posicionamento. É por isso que tem muita gente grande, mas pequena por dentro. Por quê? Porque cresceu fisiologicamente, mas não amadureceu dentro de quem é. Cara, eu lembro que eu compartilhei isso um tempo atrás. Pastor, você está batendo demais? Não, cara, eu estou me abrindo aqui, eu estou ministrando para vocês o que Deus falou comigo antes, amém? Eu lembro que eu compartilhei aqui um tempo atrás, cara, que uma frase que eu achei incrível, eu não lembro certo como ela é, mas é basicamente assim: essa geração tem criado mulheres com medo de serem mães e homens com medo de serem homens. Está na hora da gente se posicionar, cara. Você sabe por que a nossa geração, pelos sociólogos, é considerada geração Peter Pan? Porque nenhuma outra geração teve tanta dificuldade de sair da casa dos pais como a nossa.
Por que a gente quer ficar mais tempo na casa dos pais? Não é só porque isso economicamente é melhor, não, eu estou economizando, fazendo minha faculdade, então lá eu gasto menos, não. É porque a gente está querendo retardar o momento de ter responsabilidade. A gente está querendo deixar lá na frente, talvez, decisões que a gente precisa tomar hoje. Sabe, estar na casa dos pais é algo legal. Agora, o que Deus espera da nossa geração é que daqui a algum tempo nós sejamos os pais da casa. Vocês estão comigo? Diga amém. Agora a loucura é, preste atenção nisso, é fácil a gente ajudar alguém que se perdeu no meio do caminho. Preste atenção nisso, eu só tenho mais 12 minutos. Vocês estão comigo? Diga amém. Vocês estão recebendo? É fácil a gente ajudar alguém que se perdeu no meio do caminho. Porque quando a gente está do lado de fora, a gente olha para o cara e fala assim: mano, o caminho não é para ir, cara, volta. Você olha para alguém que está meio perdido e fala: mano, vem cá, cara, cadê você? Você estava queimando por Deus, agora você está frio. Cara, você estava envolvido, agora você não está mais. Você estava servindo, agora você não está mais. É fácil você ajudar alguém que se perdeu no meio do caminho. Agora, o que é quase impossível para a gente é ajudar alguém que se perdeu dentro de si. Alguém que se perdeu dentro de si, não tem como a gente ajudar, porque a gente não enxerga o que está dentro do outro. Eu lembro que eu ouvi uma frase de um pastor antigo que ele disse o seguinte: André, coração do homem é terra que ninguém anda. Então entenda uma coisa, Apocalipse fala sobre algumas igrejas que se perderam, e elas simbolizam algumas características nossas também. Primeira igreja que eu quero compartilhar é a igreja de Éfeso, está lá em Apocalipse 2, versículo 2, diz assim, acompanhe comigo aqui por favor: eu conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. E eu sei que você não pode tolerar homens maus, que você pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e que você descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e você tem suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Agora, contra você, porém, eu tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. Pode seguir. Ele diz: olha, lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que você praticava no princípio. Porque se não se arrepender, eu virei a você e eu tirarei o seu candelabro do lugar dele. Preste atenção nisso, em nome de Jesus, e coloca um teclado para não ficar tão down, porque a gente vai apanhar um pouco de Jesus agora. Preste atenção nisso. Éfeso fala da igreja que havia abandonado o primeiro amor. E sabe qual é a loucura de Éfeso? É que o que eles faziam funcionava. O que Deus está falando para a igreja de Éfeso é o seguinte: olha, o que vocês fazem funciona, e eu me alegro disso. O problema é que o que vocês fazem funciona, mas o primeiro amor não existe mais. Deus está dizendo: olha, eu tenho algo contra ti. O que eu tenho contra você é o seguinte, preste atenção nisso. Eu li algo essa semana que eu achei maravilhoso, um pastor dizendo: olha, se existe música, mas não existe adoração, é um show, não é uma igreja. E ele vai citando algumas coisas, ele diz: olha, se existe um ambiente confortável, mas não existe comunhão, é um clube, não é uma igreja. A gente pode botar isso em qualquer área. Se existe serviço, mas não existe alegria, é um trabalho, não é uma igreja. O que Deus está falando para a igreja de Éfeso é o seguinte: não tem a ver só com o que você faz, mas por que você faz. Você continua funcionando, Éfeso, mas você não me ama mais. Vocês estão comigo? Diga amém. A gente vai seguindo e tem Apocalipse 2:13. Pastor, você vai terminar a pregação com Apocalipse? Não, fica tranquilo, vai entrar graça no final, vai ficar maravilhoso, ok? Eu lembro de uma pregação que eu comecei falando sobre Judas, e tinha muita gente que fechou o coração no início. Que o cara pensou assim: mano, se ele começa pregando, falando sobre Judas, ele vai terminar falando de quem? Jesus, mano, tá tudo certo, ok? A gente vai numa crescente. Valeu, mano, obrigado, até suavizou a palavra agora. Apocalipse 2:13 diz o seguinte: eu sei onde você vive, aonde está o trono de Satanás. Espera aí, só um minutinho. É o lugar onde a igreja estava plantada, ok? Não era a igreja não. Deus está dizendo assim: cara, eu sei que você está num lugar difícil, eu sei que você está cercado de maldade, eu sei que você está cercado de perversidade, eu sei que você está num lugar muito difícil. Contudo, você mesmo assim permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade aonde Satanás habita. Meu irmão, pensa na cidade ruim, era lá. Pode seguir. No entanto, eu tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Pode até ir, por favor. Deus está dizendo para a igreja de Pérgamo o seguinte: olha, vocês estão firmes mesmo estando plantados num lugar difícil.
Está tudo certo em relação a isso. Só tem um problema: vocês deixaram entrar imoralidade sexual dentro da igreja. Vocês são santos para quem está do lado de fora, mas eu conheço vocês do lado de dentro. Vocês se perderam no meio da igreja. Sabe qual é o resumo disso aqui? Se alguém me pedisse para resumir uma palavra, a frase para isso aqui é: perdidos na casa do Pai. Entende o seguinte: estar numa igreja não significa estar seguro. Estar em Cristo, sim. Porque em Cristo nos tornamos igreja. Em Cristo nós estamos seguros. Em Cristo nós vivemos o propósito. Em Cristo nós somos guardados. Em Cristo nós somos saudáveis. Em Cristo nós somos livres. Em Cristo nós somos salvos. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Em Cristo nós somos prósperos. Em Cristo nós estamos vivendo as promessas de Deus. Tudo isso está guardado em Cristo. É por isso que João 15 diz: olha, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, me pedirão o que quiserem, lhes será concedido. A chave para uma vida próspera está em Cristo. A gente precisa estar guardado nele para experimentar. Não tem nada a ver com o banco da igreja que a gente senta. Não tem nada a ver com o movimento evangélico, cristão, gospel, jovem que a gente segue. Não tem nada a ver com as legendas das postagens que a gente coloca. Tem a ver com o lugar aonde a gente habita. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aonde é a nossa habitação no meio de todo esse caos? Deus está falando: olha, eu tenho para você coisas boas. Você continua fazendo serviço, você continua fazendo coisas incríveis, mas você perdeu o primeiro amor. Aí Deus chega para essa outra igreja e fala: olha, você está plantado no meio de uma cidade difícil, no meio de um povo difícil. O único problema é o seguinte: você, sem perceber, deixou a imoralidade sexual entrar no seu meio. Apocalipse 3:1 fala sobre uma igreja que tinha adormecido. A Bíblia diz assim: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Cara, isso me preocupa, sabe por quê? Porque fama fala a respeito de algo que é compartilhado, todo mundo acredita. Deus está falando: olha, todo mundo olha para você e acha que você está vivo, mas eu sei que você está morto por dentro. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois eu não achei as suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. O que Deus está dizendo é o seguinte: olha, aquilo que sobrou dentro de você, projetos e sonhos que você ainda tem, um pouco de temor que você ainda tem, se agarra a isso e deixa Deus renovar suas forças. Não desiste, porque as promessas de Deus ainda estão vivas. Não desiste, meu irmão. Vocês estão comigo? Diga amém. Ele diz: arrependa-se, mas se você não estiver atento, eu virei como um ladrão, e você não saberá a hora em que eu virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Você pode dizer glória a Deus por isso? E ele diz: e eles estarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. E o vencedor será igualmente vestido de branco, e eu jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas eu o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Se você está alegre, você pode dizer glória a Deus por isso. Entende uma coisa? Eu vou finalizar com essa mensagem, em nome de Jesus, presta atenção. A terra do nunca é uma vida sem propósito. E Jesus apresentava o tempo inteiro o caminho. Jesus chega ao ponto de se revelar como um caminho. Ele diz: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho para uma vida plena. Jesus é o caminho para uma vida próspera. Jesus é o caminho para uma vida extraordinária. Vocês estão comigo? Diga amém. Pode baixar só um pouquinho o volume, mano. Agora eu quero compartilhar com vocês 2 passagens que me chamaram a atenção essa semana. A primeira é quando Jesus fala para alguém que se perdeu no caminho, o caminho de volta para casa. E talvez alguém que está me ouvindo, cara, pode se identificar com isso. Entende uma coisa? Essa mensagem não é para trazer para você peso. Essa mensagem é para trazer para você renovo. Evangelho não é remendo, cara. Evangelho não é fingir que está tudo bem. Evangelho é mudar a tua história. Você está comigo? Diga amém. Está lá em Lucas 24, versículo 13. Me ajuda, por favor, galera da mídia. Pode passar rápido, porque a gente vai ler um pouquinho agora. Lucas 24, 13. Fala sobre 2 discípulos no caminho de Emaús. Jesus morreu e ao 3º dia esses homens eles estão aflitos porque eles começaram a acreditar que a esperança deles tinha morrido também. Eles começaram a acreditar que a expectativa que eles tinham em Jesus ia se frustrar porque Jesus havia morrido, já era o 3º dia. Acompanha comigo, diz assim:
Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. E no caminho, você pode dizer isso comigo? Diga: no caminho. No caminho eles conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Então ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Então eles pararam e, com os rostos entristecidos, um deles, chamado Cleopas, perguntou: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe do que está acontecendo nesses dias? Que coisas? Perguntou Jesus. Ele diz: bom, o que aconteceu com Jesus de Nazaré, ele era um profeta, ele era poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele fosse quem ia trazer a redenção a Israel. E hoje já é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Bom, algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Elas foram de manhã bem cedo até o sepulcro. Enquanto eu falo isso, eu quero que você imagine aquela cena, em nome de Jesus. Esses homens estão caminhando no meio do caminho para Emaús. E só para a gente entender, Jerusalém era um lugar santo. Jerusalém tinha a ver com coisas conectadas ao propósito de Deus. Emaús era um lugar ruim. Dentro daquele contexto, dentro daquela época, quando a gente lê essa história, a gente precisa entender que caminhar de Jerusalém para Emaús significava um caminho de declínio. É como se você estivesse vivendo um propósito, você agora está saindo dele. Jesus está no meio do caminho e é como se ele dissesse assim: ó, vocês estão abrindo mão do propósito, mas no meio do caminho eu quero mostrar para vocês que não é por aí. Vocês estão comigo? Diga amém. E eles estão dizendo: olha, Jesus era a nossa esperança, mas algumas mulheres foram até lá e não acharam o corpo de Jesus. Elas voltaram e nos contaram que tiveram uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. E alguns dos nossos, galera, pode esperar um pouquinho. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o encontraram lá. Então ele lhes disse: como vocês escutam, como vocês custam a entender, e como vocês demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia Cristo ter sofrido todas essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, então Jesus começou a explicar para eles tudo o que era falado a respeito dele em todas as escrituras. Pode seguir, vamos junto. E ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. E eles então insistiram para que ele ficasse com eles durante a noite. Então Jesus entrou para ficar com eles. Você pode dizer isso comigo? Diga: Jesus entrou na casa. E quando Jesus estava sentado com eles na mesa, tomou o pão, deu graças e o partiu e entregou para eles. E aí então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E aí ele desapareceu da vista deles. E é aqui que eu quero chamar a tua atenção, presta atenção nisso. Aí um vira para o outro e o que eles se perguntam é: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Versículo seguinte: eles então se levantaram e voltaram imediatamente para Jerusalém, e ali eles encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos. Então eles trouxeram a notícia dizendo: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu para nós. Vocês estão comigo? Diga amém. Primeira coisa que eu quero chamar a tua atenção é que se a gente se perde no meio do caminho, Jesus ele está disponível para nos encontrar onde a gente se perdeu e chamar para o caminho de volta. O que me chama a atenção é que os dois começam a falar entre si, falando: cara, por acaso não queimava o nosso coração quando ele falava essas coisas? Talvez nos dias de hoje essa pergunta seria para quando a gente não está queimando mais por Deus e tem uma palavra sendo liberada, e a nossa pergunta, a inquietação tem que ser: cara, será que isso não queima mais no meu coração como queimava alguns anos atrás? Por que esse louvor não fala mais comigo como falava alguns anos atrás? Por que estar na igreja, por que servir não me dá tanta alegria como me dava alguns anos atrás? Por que participar da ceia não me constrange mais como constrangia alguns anos atrás? Por que ouvir falar de ressurreição não me dá mais vontade de gritar como me dava algum tempo atrás? Por que alguém tentado de forma desesperada me questionar, me alegrar, me incendiar não gera mais nada como gerava alguns anos atrás? Por que precisa de alguém queimar no altar para que eu possa sentir o fogo dele e aí então me sentir aquecido também?
Primeira coisa que eu quero chamar a tua atenção é que se a gente se perder no meio do caminho, Jesus está preparado para trazer a gente de volta. Você pode dizer glória a Deus por isso. Agora a segunda parte que eu quero compartilhar, e eu termino aqui, é que para quem nunca conheceu o caminho, Jesus está pronto para revelar o caminho também. Você pode dizer amém? Lucas 10, 31 diz assim, olha que lindo isso, cara. Fala sobre a parábola do bom samaritano, uma das parábolas mais conhecidas. Eu quero trazer luz a essa palavra e vai trazer entendimento para você. Você vai olhar para essa parábola de uma forma diferente daqui em diante. Lucas 10, 31 até o 35 diz assim: aconteceu que estava descendo pela mesma estrada um sacerdote. Você pode dizer isso comigo? Diga, pela mesma estrada. Estava descendo pela mesma estrada um sacerdote, quando viu um homem no meio do caminho, e ele então passou para o outro lado. Pode seguir. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou para o outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, repete isso comigo, diga, estava de viagem. Repete isso, diga, ele não era dali. Um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, quando o viu, teve piedade dele. Então ele se aproximou, enfaixou-lhe as feridas, derramou nelas vinho e óleo, e depois colocou sobre o seu próprio animal, e o levou então até uma hospedaria e cuidou dele. E no dia seguinte ele deu 2 denários ao hospedeiro, e ele lhe disse, cuide dele, porque quando eu voltar, e glória a Deus por isso, você pode dizer isso comigo, diga, quando ele voltar, diga, e ele vai voltar, meu irmão. Eu pagarei todas as despesas que você tiver. Acompanha comigo em nome de Jesus, e o louvor agora pode subir, presta atenção nisso. Jesus está deixando uma coisa bem clara. O sacerdote vinha pelo mesmo caminho que aquele homem caído, e por isso ele não podia fazer nada. Não é que ele não desejava fazer, ele não podia fazer. Você sabe por quê? Porque ele veio pelo mesmo caminho. O que ele está dizendo é o seguinte: o homem pecador não pode livrar o homem do pecado. Um homem ferido não pode curar as feridas de ninguém. Um homem machucado não pode ajudar ninguém que está machucado. Jesus está dizendo, olha, os sacerdotes vinham pelo mesmo caminho. Aí depois ele continua dizendo, os levitas, se você não sabe, eram os únicos que podiam cuidar das coisas dentro do templo. Eles eram separados por Deus, eles faziam parte da tribo de Levi. E ele está dizendo o seguinte, olha, os levitas, aqueles separados para cuidar das coisas de Deus, eles também não podiam fazer nada, porque por mais que eles ministrassem diante de Deus, eles vinham pelo mesmo caminho de pecado de toda a criação, não podiam fazer nada por ele. Agora, quando Jesus fala do bom samaritano, Jesus está falando dele mesmo. Ele está dizendo, olha, havia um homem que era um viajante, ou seja, ele não era daqui, mas ele veio para cá. O verbo que se fez carne, ele não era um de nós, mas ele se fez um de nós. Aquele que não cometeu pecado, mas se fez pecado para que nós nos tornássemos justiça de Deus. Ele não era daqui. Ele não era feito de carne, mas se fez carne. Jesus está dizendo, olha, existia um bom samaritano, um viajante que veio por um outro caminho. Você sabe por que ele veio por um outro caminho? Porque Jesus veio de uma semente irrepreensível, não nasceu pelo sexo, mas pelo próprio Espírito. O Espírito de Deus gera dentro de um ventre virgem a semente que é a luz dos homens. É por isso que ele diz de uma semente irrepreensível. É porque ele não veio da semente de Adão, ele veio da semente de Deus. Jesus, o Filho de Deus, aquele que não cometeu pecado, aquele que não era dessa terra, mas veio para ela, está no meio do caminho encontrando um homem caído e falando, ei, eu posso te ajudar, porque eu não vim de onde você veio, mas eu vou te levar para onde eu vim. Ei, eu vou te levar da onde eu vim. Eu vim do Pai, eu vim para te levar para o Pai. Eu vim dos céus, eu vim para te levar para os céus. Eu vim da glória, eu vim para te levar para a glória. Entenda uma coisa, só pode te levar para algum lugar alguém que já esteve lá. Essa que é a loucura da gente tentar buscar direção em quem está perdido. Jesus está dizendo, ei, eu digo que você pode ir. Porque se não fosse assim, se não tivesse morado o suficiente, eu não diria para você que tem um lugar reservado. Mas eu ainda hoje estou indo para o meu Pai construir moradas, e eu te espero lá. O bom samaritano, cara, é o próprio Jesus no meio do caminho, encontrando a mim e a você. Sabe, eu não sei quanto tempo foi o teu encontro. O meu foi há 12 anos atrás. Talvez para alguns o seu encontro com ele seja hoje.
Eu sei que quando Ele encontra a gente, cara, a gente está machucado, ferido. Sabe o que é interessante? Jesus diz, olha, o inimigo ele veio para roubar, ele veio para matar, e ele veio para destruir. Entende isso? O projeto do diabo para aquele homem estava completo. Ele tinha sido roubado, ele tinha sido destruído, ele estava quase morto. O que Jesus está dizendo é o seguinte, olha, o inferno quase completou o propósito que tinha para você, mas eu vim concluir o propósito que o meu Pai tem para você. Diga, eu creio que o Senhor vai me dar mais para eu derramar mais. Todo homem carrega 3 coisas: tempo, talento e tesouro. Todo homem extraordinário em Deus derrama os 3. Tem gente que derrama tempo. Eu estou servindo na igreja, eu estou ajudando, eu não vou ofertar, eu já estou indo e eu não recebo nada de combustível para ir. Eu estou só falando de coisas hipotéticas, ok? Não acontece isso aqui em Miami, amém? Eu ajudei com isso daqui, eu ajudei a comprar isso daqui, eu não preciso dizimar ou ofertar. O meu tesouro não precisa ser derramado, eu já derramei o meu tempo. Tem gente que derrama só talento. Você nunca pode contar com essa pessoa. Ela nunca vai além daquilo que, entre aspas, ela poderia. Ela vai sempre no limite. Mas ela tem um dom. Ela fala e você vê Jesus no que ela fala. Ela prega e você vê Jesus na forma como ele prega. Ela ora e você vê unção quando ela ora. Essa pessoa tem um talento. Grande verdade, irmão, que tem gente que só oferta o tempo, tem gente que só oferta o talento, tem gente que só oferta o tesouro. Mas o que vai liberar portas abertas como a sua casa nunca viu é quando a gente tem o entendimento de falar: Deus, tudo que eu tenho é seu, então toma o meu tempo, toma o meu talento e toma o meu tesouro, faz o que você quiser. É interessante porque o processo que a gente viveu para ter acesso ao Green Card é algo que eu nunca imaginaria viver. O nosso não foi por um visto religioso e nada que isso desmereça, nem por um visto de habilidades especiais. Deus deu acesso para a gente na nação com visto de habilidades extraordinárias. Esse visto é considerado uma prioridade para a nação. Médicos que têm teses, estudiosos que têm teses, algo que favorece a nação. A nação olha e fala: ele é prioritário, a gente precisa dele aqui. Aí você vai falar: o que fez você ser gabaritado para poder ter acesso a esse Green Card? O meu chamado. O que você faz? Eu ajudo pessoas. A gente fez um teste com Cecília para que ela ficasse segura na entrevista. Filha, se perguntar o que seu pai faz, meu pai ajuda pessoas. Qual que é a base do processo? Eu sou um spiritual leader. Eu sou um líder espiritual e eu ajudo pessoas a vencerem ansiedade, depressão e mudar a sua história. Deus me deu uma ideia de um projeto, de um movimento de combate à ansiedade e depressão. A gente está desenvolvendo um aplicativo, isso vai mudar a vida de milhões de pessoas. Qual que é o seu professional plan? Eu quero ajudar uma comunidade estrangeira a fazer história onde ela foi plantada. E eu creio que a gente pode mudar a história. Então, irmão, o que me capacitou, eu coloco entre aspas, para receber o que eu recebi, é a minha consciência do talento e do tesouro que Deus me deu e a minha disponibilidade de gastar tempo com Ele. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. Isso aqui não é um pastor te convencendo a servir mais, a ofertar mais. Isso é muito pouco para aquilo que eu estou querendo te convocar. Eu estou te convidando para fazer história com Deus. Se você quiser fazer história com Deus, você precisa entender essa lei espiritual de que sementes liberam acesso. Sementes liberam acesso. Você recebe isso? Somos 7.300 pessoas conectadas. Tem um lugar que eu nunca nem ouvi falar. Isso é um país? Maiote? Isso é um país? Bélgica, Reino Unido, Espanha, México, Eslovênia, Maiote, Chile, Angola, África do Sul e Itália. Sementes liberam acesso. O problema, gente, é que tem momentos em que a gente quer tentar comprar acesso. Eu quero pregar nessa manhã. Alguém quer ouvir algo de Deus? Eu só tenho mais 5 minutos para finalizar. Não se distrai. Tem gente que quer tentar comprar acesso. Tem uma história interessante na Bíblia. Fala a respeito de Davi indo buscar a Arca da Aliança, que naquela época carregava a presença manifesta de Deus. Olha para mim, eu preciso ser bem rápido.
A Bíblia diz que ele fez a coisa certa do jeito errado. Ele queria trazer a Arca da Aliança de volta para a cidade. Então ele envia carros de boi para que isso fosse mais rápido. Então o resto da história você já sabe. A Arca da Aliança é colocada sobre os carros de boi. Eles estão vindo no deserto de volta para a cidade. Em algum momento os bois tropeçam. A Arca da Aliança cai. Uzá tenta segurá-la e ele é fulminado na hora. Então levam essa Arca da Aliança para a casa de Obed-Edom, para que ele pudesse guardá-la ali, até que Davi entendesse de Deus o que ele precisava fazer. A Bíblia diz que 3 meses a arca permaneceu na casa dele, e por 3 meses tudo que ele fez prosperou. Essa notícia então chega para Davi: rei, tudo que Obed-Edom faz, desde que a presença de Deus foi para a casa dele, prospera. Tudo que ele faz, ele é bem sucedido. Então Davi fala: eu acho que está na hora da gente buscar de volta a presença, mas a gente vai fazer diferente agora. A gente não vai tentar comprar acesso, nem acelerar. A gente vai no tempo de Deus. Convoca os sacerdotes, coloca a arca sobre os ombros dele. Só que a gente vai fazer algo além. Além da gente caminhar com a Arca da Aliança nos ombros, a cada passo que a gente der, a cada X passos que a gente der, a gente vai sacrificar um boi e um novilho. Você está comigo ainda? Diga amém. Aí eles dão alguns passos, param, sacrificam o boi e o novilho. Dá mais alguns passos, para, sacrifica um boi e um novilho. Dá mais alguns passos, para, sacrifica o boi e o novilho. Irmão, olha para mim. Olha que louco isso. A mesma ferramenta que Davi usou como atalho, agora Davi usou como sacrifício. Ele poderia ter sacrificado um cordeiro, ele poderia ter sacrificado algum outro tipo de animal, mas ele utiliza o atalho que sabotou como sacrifício para liberar. Irmão, guarda isso em nome de Jesus e recebe isso. Você está pronto para acessar promessas, milagres, sinais, maravilhas, quando você estiver pronto para sacrificar os seus atalhos. Tem muita gente que não está vivendo o novo de Deus porque está tentando usar de atalhos para chegar no lugar que Deus prometeu. O lugar que Deus preparou para você não precisa da sua ajuda para chegar lá. É Deus que vai te levar até lá. Você está comigo? Agora sabe o que é louco? Davi pega a mesma ferramenta. Ele levou a arca com bois e agora ele sacrifica bois. E dos céus, eu queria que você imaginasse da perspectiva de Deus, olhando dos céus, a cada tantos passos, um boi e um novilho sendo sacrificado, e o rastro de sangue que era deixado até o próximo sacrifício, e o rastro de sangue deixado até o próximo sacrifício, e um rastro de sangue deixado até o próprio sacrifício. Sabe o que é interessante? Da perspectiva dos céus, um caminho de sangue foi desenhado entre o lugar da queda e a cidade. Não, você não entendeu. Eu vou pregar para alguém avivado aqui nessa manhã. Irmão, pega isso em nome de Jesus. A prefiguração de Jesus está acontecendo no sacrifício de Davi. Um caminho de sangue restaurou o que foi quebrado de volta à cidade. Um caminho de sangue restaurou o acesso. Um caminho de sangue restaurou a presença. Um caminho de sangue restaurou a promessa. Um caminho de sangue mudou a história. Um caminho de sangue trouxe redenção sobre aquele povo. Jesus não precisa dos nossos atalhos. E se tem um lugar que é convidativo, vivemos em busca de atalhos, esse lugar se chama América. A gente quer facilitar através de imigração, a gente quer facilitar através de ferramentas, estratégias, pessoas. Tem brasileiro que chega aqui e já quer saber como é o esquema para eu poder crescer rápido aqui. Irmão, ou você vai crescer segundo a sua velocidade, ou você vai crescer segundo a velocidade de Deus. Ou você vai entrar em portas que você teve estratégias para acessar, ou você vai entrar em portas que só Deus podia abrir. Você crê nisso? Diga: eu creio que eu não preciso de atalhos para viver as promessas. Finlândia, Guatemala e Paraguai conectados agora. Emirados Árabes Unidos conectados agora. O acesso do seu destino, irmão, está esperando pelo sacrifício dos seus atalhos. Deus vai trazer a memória de alguém aqui nessa manhã. Algum atalho, você já sabe o que é, que você precisa sacrificar para o romper de Deus vir sobre a tua casa. Algum atalho na tua empresa, algum atalho no teu casamento, algum atalho no teu chamado, algum atalho no teu processo migratório. Você não precisa casar com alguém para ter um papel. Ou Deus te trouxe aqui ou não trouxe.
Ou Deus te deu legalidade aqui, ou não deu. Eu sei que eu posso perder membros por conta dessa palavra, mas eu não posso perder a isenção que eu tenho quando eu prego a palavra. Novos membros podem vir, mas a graça que Deus me dá por ser isento, eu não quero perder de forma alguma. Você está comigo? Você não precisa, irmão. E eu falo isso com autoridade porque eu vivi isso na minha história. Quando a gente estava com essa entrevista, eu falei com o Kezinho: amor, e se for o tempo de a gente voltar para o Brasil? Eu cheguei a pensar, e se Deus deu para a gente a aprovação do Green Card só para saber que Ele nos aprova, mas por algum motivo Ele vai encerrar esse ciclo, a gente vai voltar para o Brasil para viver um novo romper. Deus não precisa de plano B, irmão. O que para a gente é um plano B, pode ser Deus arrastando a gente de volta para o plano A. E se o meu tempo for 2 anos? E se a estação que Ele tem para a gente na América for 3 anos? E se tem algo na Europa que Deus quer fazer através da nossa casa? Irmão, eu estou pronto para ir para onde Deus quer me levar, porque não tem nada melhor do que estar no centro da vontade de Deus. Estar em Miami é maravilhoso, se Deus estiver comigo aqui, irmão. Voltar para o Brasil é maravilhoso, se Deus me mandar voltar. Ir para a Espanha é maravilhoso, se Deus me mandar ir. Começar algo na Eslovênia é maravilhoso, se Deus me chamar para lá, irmão. O avivamento da Eslovênia, da Finlândia, do Brasil, dos Emirados Árabes, da Espanha, de Miami, irmão. Para quem sabe, para quem faz, tanto faz o que faz. Eu sei para quem eu faço. Um dia eu disse: minha vida é sua, faz o que você quiser. Papai, vem cá, filho. O americaninho quer pregar junto. Vem cá, preach. Come on. Preach. Prega com o papai. Por isso a gente tem que ter um entendimento, irmão, que portas fechadas também são milagres. Portas fechadas também são milagres. Tem momentos que portas se fecham para que os nossos olhos se abram. Eu vi isso na minha tour. Eu estou encerrando, olha para cá. Portas se fecharam, eu falei: Deus, é a maior vergonha do meu ministério. 9.000 pessoas já se prepararam para estar lá. Tem gente que comprou passagem aérea, hospedagem. É a maior vergonha do meu ministério. Deus falou: não, filho, eu estou preparando a maior honra do seu ministério. Filho, você sonhou com milhares, eu estou sonhando com dezenas de milhares. Foi você que não entendeu a dimensão. Eu estou fechando uma porta para abrir seus olhos. Não é uma tour, é uma cruzada. Já passamos de 30.000 pessoas inscritas. Irmão, a gente nem começou, só tem um post sobre cada cidade. E já tem 3 vezes mais pessoas querendo viver esse tempo com Deus do que tinha antes de Deus fechar uma porta natural. Eu não sei quais portas talvez você possa ter visto se fechando nesses últimos tempos, mas eu quero te fazer esse convite: olhar pelos olhos da fé e entender que toda porta que Deus fecha é o convite para que o meu olho se abra. Você crê nisso? E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu!